Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais esta noite. Eu convido vocês a fecharem os vossos olhos e vamos nos posicionando da melhor forma possível, relaxando todos os músculos, soltando. E vamos assim nos conectar ainda mais com a espiritualidade amiga da casa, que nos recebeu desde o momento que entramos. Antes de chegarmos, já foi trabalhando o ambiente, harmonizando o ambiente para nos receber. E nós vamos entrando nessa sintonia de amor. Por isso, nosso corpo, ele vai diminuindo assim as ondas, as vibrações. A nossa mente vai silenciando com os problemas lá de fora, deixando assim algum afazer, algum movimento. Nesse instante, nós vamos olhando por nós mesmos, como se uma onda de luz tomasse conta do nosso ser e nós vamos nos sentindo confortáveis, porque é esta onda de luz, de vibração amorosa, que nos recebe por toda a casa durante o Evangelho. E assim, Pai, agradecidos por esta oportunidade, nós vamos nos sintonizando com o nosso amigo diário, o nosso anjo de guarda, o companheiro que está lado a lado, nos intuindo, nos orientando. Ele participa conosco das nossas decisões e destes momentos que o nosso espírito se abastece de luz. Vamos sentindo as servas de Maria pelo ambiente, colocando as flores da nossa mãe espiritual em nossas mãos, sobre a nossa cabeça, porque Maria de Nazaré coloca sobre nós o seu manto azul celeste, para nos harmonizar ainda mais numa sintonia elevada, para que o nosso espírito possa ampliar a sua visão e sentir a bondade, o amor, a fraternidade da nossa irmã por cada um de nós. E assim, Mãe, nesta jornada de luz, neste caminho, onde o nosso espírito se alegra por estar em conexão com o bom, com o belo, com tudo que pode fluir na nossa caminhada, nós te pedimos, prossiga conosco até o encontro com Jesus de Nazaré, o meigo Rabi da Galileia, nosso irmão maior, aquele companheiro de todas as horas que conversamos mentalmente, que choramos, nos alegramos, damos graças por ele nos ensinar a ser fortes e nos trazer até aqui. É pelo Evangelho de Jesus que nos reunimos. É pelo Evangelho de Jesus que a casa nos recebe. Chegando a Ti, Mestre, recebemos a Sua luz, o Seu amparo. Sentimos em nosso ser a alegria
de nos abastecer com o nosso irmão maior. E que possamos refletir na noite de hoje para nos preparar ainda mais nesta jornada evolutiva. Pedimos a Ti, Mestre, leve essa luz ao nosso trabalho, à nossa família, nos fortalecendo nesta jornada. E assim Te pedimos um pouquinho mais. Leve a nossa gratidão por estes instantes e por tudo que faz parte de nossa vida, até Deus, Criador de tudo e de todos. Como numa corrente de luz, onde os nossos espíritos se ligam numa só centelha de gratidão, entregamos a Ti, Pai, tudo que vai em nossa alma. Que durante o Evangelho o Senhor possa derramar a Sua misericórdia sobre cada um de nós, nos instruindo, nos orientando, nos fortalecendo, para que possamos cumprir a Sua vontade e não a nossa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando os nossos devedores. Não nos deixeis cair em mais tentações, livrando-nos, Senhor, dos males, mas acima de tudo de praticá-lo. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus, o nosso Mestre. Novamente, boa noite a todos. O meu nome é Elisa. Com grande alegria retorno a casa. E é muito bom ver as cadeiras quase todas preenchidas, né? É sinal que o Evangelho, ele vai nos tocando e nos transformando. E assim, um vai passando para o outro. E as pessoas sempre têm aquela curiosidade, né? O que acontece com você? Parece que você está diferente. E a gente fala, não tem nada de diferente. Mas tem. Perseverança é uma diferença. Então, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de atividade, o convite para ficar em casa, no lar, lá despojado, né, sem compromisso, só com a rotina do dia a dia, é muito forte. E a maioria das pessoas cedem, né, a essa, eu vou chamar de tentação, né, ficar em casa. Não, mas a gente consegue resistir e vir assistir um Evangelho. Ah, isso é bom para casa? Não, isso é bom para nós, né? Isso é bom para o voluntário que vem abrir a casa? Não, isso é bom para nós. Porque o voluntário faz o esforço dele. E se ele é voluntário, ele está fazendo um degrauzinho a mais. Porque ele vem aqui por ele, pela casa e por nós que chegamos na casa. E essa é a evolução. Esse é o Evangelho. Tem muita novidade. Cada preletor que vir aqui vai fazer uma reflexão, nós vamos falar praticamente as mesmas coisas com palavras diferentes. Porque não tem como mudar o Evangelho. Nós podemos mudar o tom de voz, as palavras, uma coisa ou outra, mas o Evangelho não. E é por isso que ele nos une. E é por isso que nós vamos deixando pouco a pouco as coisas do mundo e vamos abrindo um espaço para entender o Evangelho. O Evangelho precisa ser
entendido, para que a gente consiga vivenciar. Se você não entende a fórmula da matemática, você não consegue resolver o problema. Se você não entende o tempo do verbo, você sempre erra na hora que você vai escrever ou falar na frase. Então nós vamos treinando. O Evangelho é a mesma coisa. Nessa escola da vida, onde nós vamos nos reencontrando uns aos outros e estamos aqui neste planeta, neste tempo, porque assim o desejamos. Aprendemos no Evangelho que não existe castigo e nem premiação. É tudo o que nós vamos conquistando. E por falar em conquistas, o tema do nosso Evangelho hoje é brigas e reconciliações. Ou seja, delicado, ninguém briga, né? Gente, nossa, olha, eu aqui um doce de candura, vocês aí sentados, ninguém briga. Nós não pensamos diferente um dos outros. Se eu fizer uma pergunta, todos nós teremos a mesma resposta. Porque se não tivermos a mesma resposta, nós poderemos ter alguns desajustes. E depende de como nós vamos conduzir a conversa, nós vamos brigar. E nós estávamos aqui para ouvir o Evangelho e em certo momento nós brigamos e não voltamos. Porque o fulano vai estar lá. Porque a fulana não pensa como eu. E é assim que as coisas vão tomando vulto na nossa vida. E a gente não percebe. A gente não se dá conta do que está acontecendo. Algumas vezes eu me sinto cheia de razão. Outras vezes eu até identifico que fui além do ponto. Ah, mas vocês têm que me compreender. Nós não somos irmãos? E aí vão ficando as linhas mal resolvidas pelo caminho. Ou seja, quem costura sabe, quebra a linha no meio. Aí você tem que fazer lá uma emenda para que passe, para que dê certo, o outro veja e esteja tudo ok. Ou muitas vezes a gente desiste, não tem jeito mesmo, a pessoa não vai me compreender, também não precisa aceitar todo mundo, e assim a gente vai pela vida. Depois de um certo tempo, a sabedoria bate à nossa porta, né? Ela faz lá, olha, cheguei, e agora? E quando que ela chega? Quando a gente já tentou e experimentou quase tudo pela vida. Os mais jovens, não adianta falar que tem sim a sabedoria, a paciência e o entendimento. Vamos sentar. Não, vida que segue. Mas de repente, quando a gente identifica que essa vida que segue, ela vai se restringindo alguns anos, alguns dias. Aí parece que a sabedoria chega. Ela não chega, ela sempre esteve ali. A única coisa que nós temos que mudar é este pensamento. Nenhum de nós sabe quando vai retornar ao plano espiritual. Nenhum. E olha que está bem mesclado aqui a faixa etária. Mas nós não sabemos quem vai primeiro, quem vai depois. E também não pensamos que vamos. Mas Elisa, eu vou ficar pensando na morte? Mas quem falou que tem morte? Quem disse isso para vocês? Que tem morte? Não tem. Nós vamos desencarnar, deixar este veículo que Deus nos emprestou e vamos seguir. Elisa, Elisa. E quem falou que eu não vou vir aqui?
aqui na frente, eu vou falar com vocês. Vocês vão se dirigir indo embora e eu vou falar onde que eles vão, que eu não acabei. Não é? Porque isso é treino. Isso é treinar. Aceitar. Então, numa briga, quando a minha opinião discorda da opinião do outro e nós não resolvemos esta questão vai me acompanhando. Se eu tenho 5 quilos para carregar na minha bolsinha, eu coloco mais 2 e eu vou caminhando. E aí eu tenho uma outra discussão, mais 2, e a bolsa vai ficando pesada. Se aquela bolsa era para suportar no máximo 8 quilos e eu já estou com 12, em algum momento a alça vai arrebentar. E assim é o nosso corpo. Toda vez que eu não resolvo alguma coisa, ele vai somatizando no meu corpo. E aí o corpo sinaliza, ó, está demais. E aí nós vamos buscando os tratamentos, porque dói o estômago, porque dói as pernas, porque a circulação não tá boa, eu tenho taquicardia, aí eu vou me fechando. Eu fico no ambiente, eu não me sinto bem, parece que eu estou ouvindo coisas, eu estou enlouquecendo e assim vai. Não é tão grave assim uma briga. É tão grave sim. Mágoa nada mais é do que algo represado. E a mágoa ela surge numa briga, numa palavra mal colocada. Por isso o Evangelho, ele nos dá o comando de reconcilia-te já. Não deixem para a próxima encarnação. Tem muito espírita por aí falando que na próxima a gente se acerta. Nem sempre. Nem sempre. Por que nem sempre? Porque Deus não é bom? Não. Porque para cada um de nós estar aqui neste momento, houve uma movimentação de muitas pessoas. A professora até ensina na escola, quando faz lá a nossa árvore. Tataravô, bisavô, avô e vai. Olha quanta gente envolvida. E aí o Espiritismo nos dá mais uma notícia. A gente não vem avulso no mundo, não. Desce lá. Rasga a nuvem, a gente nasce. Nada disso. Tem que ter aquela família, aquela pessoa, aqueles amigos. E aí, para reunir tudo de novo? Então vejam a amplitude que é estarmos aqui neste momento. Abrirmos mão do sofá, deixarmos a louça na pia, o marido, a esposa, o pet, seja o que for. É para que nós entendamos a importância que nós somos neste planeta. Imagina, importante é só os presidentes, é só aquelas pessoas que decidem pelo povo. Não. Nós podemos e somos pessoas muito importantes na vida de outros. Talvez eles nem venham falar, ou a gente nem venha saber, mas nós somos. E não são para poucos, não. Imagino, conheço tão poucas pessoas, conheço quase ninguém, minha família é tão pequenininha, tenho pouquinho amigo.
Vocês conhecem todos os espíritos que andam com vocês? Tem noção da quantidade de espíritos, irmãos nossos, numa dimensão tão próxima como essa sala? Quantos nós estamos aqui em 25? Mas está lotado de espíritos, sedentos por saber. Então veja, somos importantes. E aí, nessa caminhada, nós vamos alimentando esses irmãos, porque são nossos irmãos. Hoje aqui nós estamos encarnados. Tempos depois nós estamos desencarnados. E a gente vem ser voluntário numa casa. A gente vem trazer um espírito adoentado. A gente vem adormecer um espírito adoentado que vem com os encarnados. A gente vem auxiliar os espíritos desencarnados que vêm com os encarnados auxiliando. Por isso, brigas e reconciliações, enquanto temos este poder de olhar no outro, não podemos desperdiçar. Santo Agostinho falava, né? Quando ele fazia o relato do seu dia: opa, aqui não ficou bom, vou lá ajeitar esse negócio aqui. Ah, não vou não. Pensou se eu chego lá, a pessoa fala assim pra mim: ah, não quero saber de você não. Eu vou virar as costas e vou embora, vou passar vergonha? Vai passar vergonha. Porque quem não quer saber de você, quem não quer a reconciliação é o outro, não é você. Ah, mas aí eu preciso caminhar, eu preciso fazer tudo, amém? Não. Nós precisamos respeitar as escolhas dos outros. E essa é uma parte bem difícil, bem difícil. Porque se a gente respeitasse o que o outro pensa, o que o outro acha, eu não teria nada para falar de brigas e reconciliações, porque a nossa tarefa estava mais sutil. Mas como nós estamos nesse mundo e somos devedores uns dos outros, não tem aqui só credor, eu vim aqui só para receber, porque todo mundo está me devendo. Isso não existe nessa terra. Somos todos devedores uns dos outros. Em alguma coisa a gente tem que se ajustar. E aí chama-se o planeta de escola. E dentro dessa escola eu vou contar uma historinha para vocês, que é relacionada à ponte, que é tão difícil da gente construir. É muito difícil a gente construir uma ponte na vida. Então, dois irmãos, eles se davam muito bem, desde pequenos. Eles tinham uma diferença de idade, não muito grande, mas eles se davam bem. Tudo que o pai pedia para fazer, para um, o outro estava lá auxiliando. Aí pedia para o outro estava lá auxiliando. E assim se tornaram jovens, se tornaram adultos, e eles administravam a fazenda da família. O negócio cresceu, ficou muito bom, casaram-se, né? E continuaram morando na fazenda, cada um lá na sua casa, na sua família, ia tudo muito bem. E um certo negócio, um dos irmãos tomou uma decisão errônea e a coisa não ficou boa. Entre meio a discussões e briga, a coisa foi se avolumando. E eles, de fato, romperam a amizade que os ligava. E entre eles havia um lago. Por anos, nenhum e nem outro chegava próximo ao lago. E se um saía e via que o outro estava na varanda, entrava para casa.
E assim foram alguns anos daquela mágoa, daquela briga, daquele rancor. Certo dia, um carpinteiro passou pela fazenda e falou com um deles, o mais jovem. Eu estou procurando trabalho, estou na região. O senhor teria algum serviço? Sou carpinteiro dos bons. Faço qualquer coisa de madeira. O irmão falou assim, pois eu tenho. Eu tenho umas madeiras num galpão e eu quero que você faça uma cerca, a mais alta que você conseguir, bem aqui nessa divisa, porque assim eu posso sair de dentro da minha casa e não preciso ver mais a figura do meu irmão. O carpinteiro falou, trabalho é trabalho. Quanto tempo? Não, o senhor pode ficar à vontade, as madeiras estão lá, se precisar de alguma coisa, o senhor pede, eu tenho que ir para a cidade, eu tenho alguns negócios a resolver, depois no fim do dia a gente conversa, o quanto o senhor conseguir fazer, tá ótimo. E assim ele foi para a cidade. Quando ele chegou no fim da tarde, que ele se aproximou da casa, ele já desceu do carro furioso. Como eu costumo dizer, cuspi no fogo, né? Já desceu daquele jeito. Mas eu falei para você fazer uma cerca, um muro, um fechado. Você me construiu uma ponte. E quando ele falou uma ponte, o irmão do outro lado sai de dentro de casa e vem correndo, passa pela ponte e abraça ele. Meu irmão, tantas coisas ruins eu falei para você e você construiu uma ponte para que nós voltássemos a ser amigos, irmãos. O outro ficou desarmado, né? Não vou falar que não era isso. Fica o dito pelo não dito. Meu irmão, passou aquela raiva, aquela bronca. Ai, que bom! Você não imagina a vontade que eu tinha de lhe abraçar, de lhe pedir desculpas, de pedir perdão. Mas toda vez que você virava as costas, eu me desencorajava e voltava para dentro da minha casa. Sei que você também falou coisas que magoou, que feriu, mas a sua atitude da ponte mostra que você é muito melhor que eu. Passado todo esse encontro, onde nós limpamos a nossa aura, a nossa mente, limpamos o nosso coração, o carpinteiro falou, serviço terminado. Pegou a maletinha dele e está saindo. Aí ele correu e falou, preciso pagar-lhe o serviço. Falou, não, o senhor não me deve nada. Como não te devo nada? Você trabalhou aí o dia inteiro para fazer a ponte. Eu só vim construir a ponte que o senhor pedia nas suas orações e não teve coragem de fazer. Brigas e reconciliações. Nós precisamos ter coragem de pedir perdão. Mas nós precisamos ter mais coragem ainda de aceitar um pedido de perdão. E não é porque está no Evangelho, não é porque Jesus falou, é por nós, é por cada um de nós, é pela importância do nosso espírito, do nosso ser nessa terra. Quantos não caminham e precisam apenas de um abraço, apenas
de um vai dar certo. A gente não precisa fazer mais nada e a gente nem percebe. Passa despercebido. Quantos ainda estão presos dentro de casa com medo da Covid? Tem muita gente ainda sofrendo por essa pausa que nós tivemos para entender a importância disso aqui. O Evangelho por si só, como eu falei no começo, ele mesmo nos alenta. Se a gente fizer o Evangelho no lar, como está a instrução aqui atrás de mim, a gente vai entendendo, porque a gente vai estudando, a gente vai sentindo. Mas nós precisamos disso aqui. Nós precisamos olhar uns aos outros, estar uns com os outros. Então, como que a gente vai perder tempo com brigas? É a minha opinião, tem que valer. Preciso fazer o que os outros fazem. Até porque tem muita gente que faz muita coisa feia, muita coisa errada. Não preciso ir de encontro. Mas eu preciso colocar o nome dele ali naquela caixinha de vibração. A gente chega aqui com um amigo que está passando uma situação difícil, coloca. Um parente, coloca. A gente precisa ter coragem para pôr um desafeto. Escrever que é um desafeto. Mas eu quero uma vibração para esse meu desafeto. Porque também não adianta a gente falar que a gente não tem. Nós estamos encarnados aqui porque somos devedores uns dos outros, então nós temos sim. Agora, a proporção que isso toma na nossa vida é que é o peso naquela bolsinha que eu comecei a falar. Se eu já resolvo, um a menos. Então a minha bolsa aguentaria 8 quilos, eu vim para suportar 8 quilos, estou indo embora com 1,5 kg. Vai ficar mais fácil a próxima encarnação, né? Eu vou aceitar mais rápido uma família diferente, uma família problemática. Eu vou aceitar mais rápido ser abandonado pela minha mãe ao nascer e uma outra família me pegar e eu ter gratidão. Vai ficar mais fácil. Porque nessa, a minha situação, e eu vou falar porque eu estou olhando a vocês, a minha situação está confortável. Por mais problemas que nós tenhamos, nós estamos aqui dentro de uma casa espírita que nos ensina a ser melhor com os outros e conosco. Nos perdoar, nos amar, não brigar, não ficar duelando. Eu não consigo, eu não posso, eu não faço parte. Eu consigo, eu posso. Um dia de cada vez não é só para quem tem problema com vício, é para todos nós. Acordar de manhã é reencarnar todos os dias, porque é uma página nova para escrever. Para que eu vou ter briga? Não preciso nem chegar na parte da reconciliação. É isso mesmo, gente. São essas vibrações de amor que nós estamos precisando neste momento no planeta e daqui para frente. Que nós possamos aprender a colocar os desafetos. E até os desafetos que a gente não conhece. Que a gente fica bravo quando alguém toma uma decisão e nos afeta, não é? Então a gente coloca aí, a gente pede por eles, a gente faz oração, a gente abraça eles, porque a única certeza que a gente tem é que todos neste planeta vão evoluir, porque morrer, sinto dizer para vocês,
nós não vamos. Nós vamos estar aqui revivendo e nos reencontrando, como nesse dia. Convido vocês novamente a fechar os olhos para que essas vibrações de amor, nós possamos juntar como um grande buquê de flores coloridas, pequenas, médias, flores perfumadas. E cada um de nós vai contribuindo neste buquê, nessas vibrações, porque nós vamos levar essas flores e vamos distribuir para toda a humanidade, junto com a espiritualidade desta casa. Nós vamos distribuir amor, coragem, perseverança, saúde, fé. Nós vamos distribuir pedidos de auxílio por todos os que sofrem com guerras, com chuvas, alagamentos, com fome. Tantos países com irmãos nossos famintos, nus, doentes, tantos irmãos com corpo saudável, mas se perdendo na droga, se perdendo no vício. Tantos irmãos com patrimônio tão grande nas mãos, pela coletividade, se perdendo na ganância, no poder. E essas flores, elas vão amenizando essas vibrações, convidando cada um a refletir, a se libertar destes pesos. Da mesma forma com os desencarnados que estão sofrendo, porque sofrem, são escolhas errôneas, então sofrem. E nós vamos amenizar este sofrimento com as nossas flores de vibrações de amor. Porque, Pai, na luz de sóis infinitos, és o Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Porque santificado por cada um de nós é o teu nome bendito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Por isso, Pai, nós cremos que o Senhor pode transformar esta terra, transformando os corações neste convite fraterno. E nós podemos contribuir reluzindo o nosso amor aonde se fizer necessário. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana e um bom retorno ao lar.